Olá, turmas! Desejo que todos estejam bem, com saúde. Eu sou a professora Ana Paula. Hoje nós vamos dar continuidade aos conteúdos de redação do terceiro bimestre e vamos iniciar estudando o gênero textual reportagem. Gênero esse que é marcado por uma estrutura textual maior e mais detalhada do que a notícia, que foi o gênero textual estudado anteriormente. Aqui também nós vamos observar as principais diferenças entre esses dois gêneros e vamos iniciar estudando o que é a reportagem. A reportagem é um gênero cuja principal função é a transmissão de informações sobre fatos, ideias, personalidades e produtos de relevância pública. A reportagem é um gênero textual jornalístico e possui características próprias que tem por objetivo principal, gente, transmitir informações para os receptores. E agora nós vamos ver qual o principal objetivo desse gênero. Esse tipo de texto tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Então, esse gênero textual, ele vai muito além do que apenas informar o seu leitor. Ele tem também o objetivo de formar uma opinião nesse leitor. Então, apesar de ser predominantemente informativa, a reportagem também pode ser classificada como um gênero opinativo, porque ela acaba refletindo um juízo de valor do repórter. Uma vez que concluída essa reportagem, ela pode ser veiculada em diversos meios de comunicação, desde a televisão, os jornais impressos, o rádio, a internet, entre outros. E agora nós vamos ver as principais características desse gênero textual. Textos escritos em primeira e terceira pessoa, então ela pode ser escrita das duas formas, presença de títulos, foco em temas sociais, políticos e econômicos, linguagem simples, clara e dinâmica, discurso direto e indireto, objetividade e subjetividade, linguagem formal, textos assinados pelo autor. Então, aqui já é possível perceber algumas diferenças entre as características da reportagem e as características da notícia, né? Dentre elas, nós temos aí a questão da objetividade e subjetividade e também do texto ser assinado pelo autor, além de focar em temas sociais, políticos, econômicos, assim como a notícia também. E aqui nós temos também essa interpretação, né? O discurso direto e o indireto. O discurso direto, quando o próprio repórter fala, e o indireto, quando ele faz uma interpretação da fala das pessoas envolvidas. Vale lembrar aqui que o repórter é a pessoa que está responsável por apresentar a reportagem, que aborda temas da sociedade em geral. E agora nós vamos ver a estrutura desse gênero textual. Embora apresente uma estrutura similar à da notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Quando eu digo que ela é menos rígida, significa dizer que ela pode incluir as opiniões e interpretações do autor, entrevistas, depoimentos, análises de dados, pesquisas, dados estatísticos, dentre outros. Então, ela não segue uma estrutura rígida. Eu posso acrescentar elementos a mais, diferente da notícia. E, basicamente, ela possui a mesma estrutura da notícia, né? Ela é dividida em 3 partes, como nós podemos ver aqui. O título principal e secundário, né? Título principal, que é aquele mais abrangente, que eu também posso chamá-lo de manchete. O secundário
funciona como uma espécie de subtítulo, acrescentando informações a mais ao título principal. A lead, que corresponde ao primeiro parágrafo do texto, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, esse parágrafo ele pode ser considerado uma espécie de resumo de toda a reportagem. E, por último, o corpo do texto, que é o desenvolvimento do texto sem perder de vista o que foi apresentado no primeiro parágrafo, que é a lead. Para fixar e aprender melhor, eu apresento aqui as principais diferenças entre a reportagem e a notícia. Geralmente, as reportagens são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres, diferente da notícia, que é um texto curto e objetivo. Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter. Nela se desenvolve um debate sobre um tema de modo mais abrangente que a notícia, diferente da notícia, que pode ser elaborada no momento do fato ocorrido. Já as notícias são textos relativamente curtos e impessoais, que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido. Logo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo. Aqui eu trago apenas um exemplo ilustrativo para que vocês percebam como se estrutura esse gênero textual, que é a reportagem, bem mais longo do que a notícia, né, que foi apresentado para vocês no início do bimestre. Por isso aqui eu não faço a leitura para vocês. No decorrer das atividades, vocês vão ter um contato maior com esse gênero textual. Espero que tenham compreendido. Se for necessário, assista a videoaula novamente. Obrigada pela atenção e até a próxima.